Agora na Rádio Conceição FM. Vida Positiva, com Mara Graff. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Inicia hoje o quadro Vida Positiva. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mara Graff e é uma alegria enorme estar aqui neste momento. Esse programa, o Vida Positiva, ele nasceu de um desejo de proporcionar às pessoas uma nova experiência. Aquilo que eu recebi quando mais precisei. Mãos estendidas, ombros que acolhiam, palavras que acalentavam a alma. E para mim, fazer isso hoje é um desafio, porque aos 66 anos, iniciar na rádio com toda essa tecnologia é uma aventura. Mas a gente é feita de desafios, a vida nos apresenta desafios. Então vamos lá. Esse espaço ele foi criado para inspirar, para refletir e para trazer mais equilíbrio à nossa vida no dia a dia. E assim, o entusiasmo que me preenche hoje, eu espero que preencha você também com a alegria de viver cada momento. E aí a vida tem dessas coisas mesmo, né? Às vezes a gente tem uma tristeza, a gente está com um processo meio de dificuldade, e aí ela vem e mostra uma porta aberta, um sol que brilha, e a gente começa tudo de novo. A gente às vezes pensa, não tem mais o que fazer, e aí ilumina-se um caminho, ilumina-se uma possibilidade, e a vida vem e nos convida. Vamos caminhar juntos. E eu acho que isso é o importante, esse convite que a vida me fez para caminhar junto com ela, diante de tantas dificuldades, talvez seja para você também um caminho, um convite para caminhar junto com todas as dificuldades, com todos os espinhos que a gente faz, porque a vida não é perfeita. A vida é feita de imperfeições, porque nós somos pedras que precisam ser lapidadas. Então o convite hoje é para você se abrir para o novo, permitir-se viver da melhor forma que pode ser vivida o momento que você está. E eu espero de coração que você goste e que esse momento faça tão bem para você quanto faz para mim. Eu quero agora convidar você a um olhar um pouco mais profundo. Olhar além da rotina diária, além das aparências. Porque nós vivemos um mundo e a gente às vezes não percebe quão importante nós somos. Que existe uma parte de nós que às vezes fica esquecida. E talvez esse seja o momento para se reconectar com essa parte esquecida. Quem sabe você se reconectar com quem realmente é. Assim como eu procuro no dia a dia me reconectar com a minha essência. Eu espero que você também se reconecte nesse momento com a sua essência. E me diz uma coisa, olha só, quantas vezes você parou o dia, terminou o dia e pensou assim, nossa, estou tão cansado, mas o que foi que eu fiz? Parece que não fez nada. Parece que o dia passou e você não viveu de verdade. E é assim, vivendo de verdade, que a gente constrói a vida. Mas nós, na correria, não olhamos direito para nós mesmos. E isso acontece mais do que a gente imagina. Porque somos ensinados a correr, a produzir, a dar conta de tudo, a mostrar uma face que às vezes nós não somos. Mas nós não fomos ensinados a
a sentir realmente quem somos. E talvez seja aí um dos maiores problemas, uma das maiores dores do nosso tempo, da nossa vivência. Porque nós temos excessos de informações todos os dias. Quantas vezes você liga uma televisão e lá tem notícia ruim, chega alguém e te traz o quê? Primeiro, a notícia ruim, tantas coisas que vão baixando a nossa energia. Com as novas tecnologias, nós temos possibilidades inúmeras de fazermos melhor, de nos conectarmos com coisas melhores. E ela nos dá tantas possibilidades e a gente fica nessas possibilidades viajando na contramão da história, deixando de aproveitar todas essas possibilidades que a tecnologia moderna nos dá. E aí, o que nós fizemos? Nós temos cada vez menos acesso a nós mesmos. Menos nos encontramos. E a gente sabe tudo que acontece no mundo inteiro, porque a velocidade da informação é enorme. Mas quantas vezes nós não sabemos quem realmente nós somos? Nós nos distraímos com o externo. Mas e o interno nosso, como fica? O que acontece dentro do nosso coração? E eu sempre digo como terapeuta, o mestre, o maestro, aquele que comanda realmente a nossa vida, deve ser o coração e o amor que nele habita. Quando a gente busca a definição de homem, do ser humano, nos dicionários, a gente vai ver alguma coisa assim meia técnica, né? Nós somos um ser humano racional, um ser humano social, nós somos bípede, nós somos seres pensantes. Mas aqui para nós, será que a gente é só isso mesmo? Será que nós somos simplesmente esse conceito? Não, a gente não é só isso. Hoje a gente percebe com mais profundidade, com um olhar mais profundo, que a gente não é só isso. Que a gente tem um corpo, a gente tem a mente, mas a gente tem uma parte que eu vou chamar de espírito, que nós não conhecemos realmente. Essas três dimensões, elas convivem no dia a dia nosso. Nós somos isso, nós somos corpo, mente e espírito. E ainda assim, a gente vive praticamente, simplesmente, vivemos olhando a parte física, com uma mente turbulenta. Nós cuidamos do corpo, e isso todo mundo cuida do corpo, tem preocupação com cuidar do corpo, mas apenas a aparência. Por quê? Nós queremos um corpo bonito, nós queremos um corpo forte, um corpo saudável, um corpo que seja aceito. E um corpo, eu não estou falando em gordo e magro, eu estou falando em se vestir bem e estar arrumado, entre outras situações. Mas nós esquecemos de perguntar uma coisa só. Será que ele realmente está saudável? Será que ele não está cansado? E a pior pergunta que a gente poderia fazer, e para melhorar, é: será que ele está sendo respeitado? Será que nós nos respeitamos? O corpo guarda muitas memórias, guarda histórias. As histórias ficam impregnadas na gente. Ele registra as emoções, os silêncios, as sobrecargas e os medos. E essas situações, elas vão refletir em algum momento em doenças, na nossa saúde física e mental. Porque quantas dores emocionais nós guardamos e elas refletem no corpo. E a gente às vezes nem percebe uma dor nas costas, uma dor na nuca, e principalmente a dor nas costas porque a gente quer carregar o mundo nas costas. Analise que essa dor, às vezes, ela é só
emocional. Ela não é ela é física porque ela veio com reflexo das emoções que nós somos guardando e procuramos carregar no dia a dia. E aí vem a mente. E a mente, ela é uma máquina maravilhosa. Mas se a gente der asas para o lado errado, ela vai detonar com a gente, com a nossa saúde mental. Porque vive cheia de pensamentos. E venhamos e convenhamos. Nem sempre os pensamentos são positivos. Quantas vezes nós temos tendência a dizer assim, mas se não der, e se não for, e se não vier? E eu vou contar uma coisa para vocês. Essa semana passada, eu tive exatamente essa experiência. Eu lancei um livro e eu fiquei pensando antes, e se as pessoas não forem no lançamento do livro, o que eu faço? E é bem isso. A gente bota sempre o quê? O pensamento de negatividade antes da positividade. E a sala estava cheia. Então, assim, preocupação sem necessidade. E a gente fica com isso martelando na mente o tempo todo. Porque a mente, ela não para. Ela trabalha mesmo quando a gente descansa. E ela, às vezes, não só trabalha lentamente, ela trabalha rápido, correndo. Ela não para. Quantas vezes a gente vai dormir e leva para o sonho uma imagem que viu no final do dia, ou da noite, ou um acontecimento. E a gente cria, com isso, diálogos difíceis entre corpo, mente e espírito. Nós somos exigentes com a gente na parte física. E assim, nós somos o nosso maior carrasco. Porque se nós não cuidarmos do que pensamos, o coração, que é o maestro, ele não consegue falar. Por quê? Porque a mente fala mais alto. Imaginem um coral onde o maestro quer reger e está todo mundo conversando. Como ele vai reger uma música? O coração é isso. O coração é esse maestro que se coloca na sua frente e quer falar. Ele quer direcionar, ele quer dizer como é que funciona a correria do dia a dia, porque todo mundo corre. Mas a mente atribulada, ela não deixa, ela não escuta, ela não para escutar. E aí, nesse meio todo turbulento, nós temos aquela parte espírito que eu falei lá na frente, lá antes, e ela simplesmente silencia. Ela fica esperando com calma, com tranquilidade, a hora de se manifestar. Ela espera ser ouvida. E para isso nós precisamos silenciar a mente. E a gente fica como? Querendo o quê? Respostas rápidas, reconhecimento, resultados. Eu quero resultados. E a gente vai se desconectando desse espírito, dessa essência que veio para nos orientar numa caminhada serena nessa vida. A caminhada da vida, ela deveria ser serena, mas nós vamos nos afastando cada vez mais. E a verdade é o seguinte, nós temos corpo que fala, mente que fala e espírito que também fala. Só que tem uma diferença grande em cada um. Cada um fala de uma forma diferente. O corpo fala através do cansaço, das dores, dos sinais que muitas vezes ignoramos e da doença que aparece. E a mente, ela fala através dos pensamentos repetitivos. Quantas vezes a gente tem no dia a dia, isso, e aí vem aquela situação de novo e passa mais alguma coisa, você está fazendo, daqui a pouco vem novamente aquela situação, as preocupações, as emoções, e isso ela fica falando o tempo inteiro com a gente. Então a gente precisa estar prestando atenção. Por que esse pensamento está repetitivo? E aí tem o silêncio do espírito, que fica na espera. Essa essência, esse espírito, essa essência, ela fala através da intuição.
Quantas vezes você pensou veio uma imagem e de repente a pessoa te chamou? Você pensou alguma coisa e aconteceu. Isso é quando você está conectado com você mesmo. Essa sensação vem de dentro de você, da sua essência, que pede mais verdade, que pede mais sentido, que pede mais vida. Talvez seja isso que você tenha sentido, mesmo sem saber colocar em palavras. Às vezes você sente essa intuição funcionando, mas não sabe o que é. Nossa, como é que eu pensei nisso e aconteceu? É a sua intuição falando. Foi o momento de que você esteve conectado com você em essência. Então, aquele vazio que aparentemente o silêncio da essência dá, a gente precisa aprender a entender, porque ele vem através das intuições que você recebe. E a sensação de estar cercado por pessoas e se sentir distante, às vezes também é uma conexão com você. Às vezes é a sua essência dizendo assim, por que isso? Por que você está aqui? Quantas vezes você se sentiu deslocado em um ambiente, em uma situação? Porque aquilo não estava falando com você. E aí é a sua essência falando. E assim, gente, vamos conversar um pouquinho. Nós não nascemos simplesmente para sobreviver. A gente nasceu para ser uma parte integrante do todo. Papai do céu, Deus não nos colocou aqui simplesmente para vir e sobreviver. Nós viemos para fazer algo importante, deixar nossa pegada, deixar nossa marca nesse planeta. Então, nós viemos para sentir, para criar, para amar e para encontrar significado nesta vivência, nessa vida. Então, quando essas partes todas não se unem e são ignoradas, elas são usadas individualmente, a vida perde o equilíbrio. E nós nos desconectamos de nós mesmos. Na realidade, é como se a gente entrasse numa rua sem saída, que vai ter que voltar e recomeçar. E aprender a identificar essas situações de equilíbrio é o grande segredo de se viver bem. Viver bem não significa que a gente não tenha percalços. Todos nós temos percalços na vida. A vida não é uma calmaria todos os dias. A vida é como o mar. Ela tem o tempo de turbulência e o tempo de calmaria. Saber enfrentar cada momento desse é o grande segredo da vida. E esse segredo, a chave para abrir esse segredo é estar conectado com a própria essência. Então, vamos viver com presença, vamos viver com consciência. E aí, talvez você perceba que a felicidade caminha ao seu lado. Que a felicidade está presente o tempo todo. Essa é a hora de você parar, olhar com tranquilidade para os acontecimentos e perceber que tudo está certo, que a gente pode fazer melhor a cada dia, com os tropeços, com as quedas e com os reerguimentos da caminhada. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa se reencontrar, se reequilibrar. Porque uma coisa, gente, corpo, mente e espírito, a nossa essência, nunca deixou de estar dentro da gente. Os três caminham juntos sempre. Não tem uma separação, cada um para um lado. Não, os três caminham juntos. Então, a responsabilidade é a gente não se abandonar e não perder-se de si mesmo. Então,
agora eu quero convidar você para algo muito simples, para olhar para dentro de si, mas olhar com um olhar amoroso, com um olhar verdadeiro. E a pergunta que eu deixo é a seguinte: se o seu corpo pudesse falar agora, o que ele diria para você? Estou cansado? Estou tenso? Ou talvez ele dissesse: ei, eu preciso de cuidado. E agora, com essas reflexões, o que diria sua mente? Ela já resolveu responder tudo atropelado? Ela está acelerada? Ela está preocupada? Ou ela está tranquila? E quais pensamentos a sua mente tem trazido à tona no seu dia a dia? E mais uma coisa, o que diz o seu espírito? Quando foi a última vez que você realmente se conectou com você? Eu vou falar uma coisa para você. Não precisa ser uma conexão grandiosa, cheia de pompa e circunstância. Basta um momento, basta um instante de silêncio, um momento de presença, um olhar atento para dentro. Isso acontece de uma forma tranquila quando a gente é verdadeiro. O equilíbrio não vai acontecer de fora para dentro. Ele só acontece de dentro para fora. E quando a gente tem muito presente esses acontecimentos. E eu vou deixar umas dicas simples para vocês agora, mas que podem transformar o seu dia. Reserve, e eu vou pedir licença para ler, porque eu não quero perder nenhum momentinho dessa sequência. Reserve uns minutos do dia para você, para se observar. Levante de manhã e acorde já, observe. Opa, como é que eu estou? Como é que está meu corpo? Como é que está a minha respiração? Ela está curta, acelerada? Ou ela está tranquila? Calma. E seu corpo? Como é que está a sua postura? Ele já levantou correndo porque ele já está atrasado? Ele já está no pique do dia? Que você precisa já correr, então você já começa tenso o seu dia? Ou você está relaxado de uma noite de sono tranquila? E mais, pense, veja o que sua mente está trazendo para o seu dia de manhã cedo. Isso é um grande segredo, acordar e já perceber como está o seu corpo e sua mente. Porque o pensamento acelerado, ele já vai começar a complicar o seu dia. Ele precisa estar relaxado. Comece com um pensamento de gratidão porque você acordou. Comece com alimentar seu coração porque ele é a fonte de amor que existe dentro de você. Isso são pouquíssimos. Um minuto que você perde ali é um dia que você ganha lá no fim do dia. Porque mesmo esses poucos instantes, você se permitindo silenciar, você pode transformar a maneira como você vive o seu dia a dia. E agora chegou a parte mais gostosa que eu adoro, que é a minha meditação guiada. Nós vamos começar agora com uma paradinha para fazer juntos. Um exercício de respiração consciente, com muita calma, com muita tranquilidade. Você vai lentamente inspirar
pelo nariz. E agora solte lentamente pela boca. Faça isso mais uma vez, inspirando. E na inspiração perceba as coisas boas do dia entrando, a luminosidade, você de estar vivo, você ser saudável, você está se recuperando, você está se conectando com você. E solte pela boca tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te dá preocupação no dia a dia, tudo aquilo que te traz incerteza e insegurança. Solta devagar pela boca, com bastante vontade, ó. E agora, permaneça de olhos fechados e imagine uma luz rodeando você, uma luz que acalma, uma luz azul. Vamos escolher uma luz azul hoje, uma luz que acalma, que alivia as suas tensões, que relaxa, que equilibra. Sinta que seu corpo vai até, parece assim que ele está, estou relaxando. Essa luz, ela passeia em torno de você, ela entra em você, ela preenche você por todo o corpo, externo e internamente. E essa luz, ela tranquiliza a mente. E ela traz paz à sua essência. Permaneça assim por alguns instantes, sentindo essa luz abraçar e te relaxar. Inspire, expire lentamente, até você perceber que você está mais calmo, tranquilo, relaxado. E quando você estiver pronto, lentamente, suavemente, abra os olhos, levando essa sensação para o resto do seu dia. Eu vou pedir licença para falar. Eu sou meia poeta, então eu vou fazer aqui. Agora que você está muito mais relaxado, eu vou fazer a leitura de uma poesia que eu fiz especialmente para esse momento. E se chama Integração. Corpo que sente, mente que pensa, espírito que busca a luz. 3 caminhos e uma essência. 3 vozes e um só canto. 3 forças, o mesmo ser. Quando o corpo se aquieta, a mente se abre e o espírito floresce. Descobrimos o ser integral que somos, feito de matéria, pensamento e muito amor. Essa integração, ela não está distante. Ela começa com pequenos momentos, como esse, em que você simplesmente permitiu estar presente. E assim, nós chegamos ao final do nosso Vida Positiva de hoje. Que você possa lembrar ao longo do seu dia, da semana, a importância de cuidar de si por inteiro. Corpo, mente e espírito. Lembre-se que ser inteiro não é ter tudo em equilíbrio, mas é não se abandonar, é não desistir, é continuar mesmo com os percalços da vida. Eu sou a Mara Graff e foi uma alegria enorme estar aqui com você hoje. Até o próximo Vida Positiva, aqui
na Conceição FM em Itajaí. E não esqueça, vida positiva é um caminho para ser feliz. Você ouviu Vida Positiva, um caminho para ser feliz. A apresentação, Mara Graff.